Mas alguém pegou, será? Ah, não. Tá começando a gravar. Oi? Era uma prosinha inglesa, não? Oi? É que a gente ouviu uma fala e era uma fala em inglês, não era? É, eu acho que é da gravação. Não sei, eu não entendi também. Ó, hoje a massagem no nosso pé, ela vai começar num movimento um pouquinho diferente. Eu vou sentar só um pouquinho para mostrar, mas só para a gente trabalhar com essa qualidade de entrega. Tem uma mensagem aqui. Ah, a Vânia mandou bom dia para todo mundo. É que ela escreveu. Olha só. Então a gente tá. Eu sempre venho falando, né, para vocês sobre essa massagem inicial, para deixar o nosso pé apontar para cima. Então, deixa o pé solto e o nosso primeiro movimento da massagem vai ser realmente esse, ó, de direcionar aqui, desde essa região aqui da base do calcanhar até, oi Dulce, bom dia, até os dedos. Então, só por essa parte de dentro, né, essa borda interior aqui, essa borda interna. Só para o seu pé realmente ficar direcionado lá para baixo. Então, é só um deslize para a gente ir começando. Vai trabalhando também com uma qualidade de apoio confortável aí na bacia. Então, deixa a bacia bem entregue, bem direcionada. E nós estamos começando fazendo uma varredura mesmo, deslizando aqui do calcanhar até os dedos, por essa região anterior, né? Por essa região que pega o dorso, pega um pouco a sola, mas vem bem pela lateral. E aí a gente vai continuar agora deslizando um pouco com as duas mãos por toda a superfície. Então, o toque hoje é um toque mais superficial mesmo, né? O objetivo dele é a pele, nesse primeiro momento. Então, desliza pela região aí do dorso do seu pé, pela sola, pelas laterais. Bom dia, Viviane. Calcanhar. A gente está só chegando, deslizando pelo pé, por esse contorno do pé. Isso. E aí agora sim a gente vai entrando num segundo toque, que é um toque um pouco mais presente mesmo, um pouco mais aderente. Então agora sim a gente vai começar a amassar. E aí a nossa ideia é realmente pegar essa região toda, né, da superfície que a gente passou contornando e agora envolvê-la com as nossas mãos. Então, vão envolvendo os dedos, vão envolvendo as laterais, vão envolvendo o calcanhar, vai envolvendo. Isso. E agora a gente vai só puxar um pouquinho cada um dos dedos. Então, circula um pouco o primeiro dedo. O segundo. Bom dia, Mita. Bom dia. A gente está no primeiro pé ainda, tá? Pode ir chegando aos poucos. Terceiro dedo. A gente está no primeiro pé e fazendo uma movimentação com cada um dos dedos. Bom dia, Hilda.
quarto dedo. A gente está no primeiro pé ainda, tá? E quinto dedo. Aí, agora sim, a gente vai finalizar aqui usando as duas mãos. Só envolve aqui um pouco. Então, uma mão vem aqui pela sola, a outra mão vem aqui pelo dorso. Você faz esse abraço aí, envolve essa região mais próxima dos dedos, aí do seu pé. Isso. E aí varre lá para fora 3 vezes, varre os dedos. Então esse é o primeiro pé ainda, tá? Varre 2, varre 3. E aí apoia esse pé no chão e faz uma breve pausa. Então apoia o pé no chão, faz uma pausa aí onde você tá, com os 2 pés apoiados no chão. Isso. Eu levantei um pouquinho só para chegar mais perto agora, mas vocês podem continuar sentadas. É só para eu poder agora vê-las mais de perto. Bom, e nessa pausa, feche um pouco seus olhos, se for possível. Então, hoje foi uma massagem nos pés bem sutil. A gente chegou só num deslize. E aí, então, se possível, feche um pouco os olhos. Isso. E de olhos fechados, acaba sendo mais fácil, acaba sendo mais favorável olhar para dentro. Então, nesse olhar para dentro, observe um pouquinho se é possível, apesar dessa massagem mais sutil, você conseguir identificar alguma diferença lá nas bases do seu pé. Então, comparar um pouquinho esse apoio, nesse contato do pé que foi feito, comparar com o outro. Aí, aos poucos, a outra perna para perto de você. Agora carrega o outro pé, outra perna. Eu acho que tem alguns microfones ligados. Se vocês puderem desligar, só para não ter interferência. Obrigada, gente. Ó, a gente agora tá pegando, então, o segundo pé, certo? Para mim, vocês estão um pouquinho travadas. Mas vão trazendo, então, o segundo pé, a segunda perna, né, para perto. E aí a gente vai começar. Eu vou de novo só sentar para mostrar o movimento inicial, mas é aquele deslize da borda interna do pé. Então, né, se você estiver massageando o pé direito, usa a mão esquerda, e se você estiver massageando o pé esquerdo, talvez seja mais fácil fazer com a mão direita. Então, sempre a mão contrária. A gente está aqui sentadas, né? Aí uma perna está descansando aqui sobre a outra. E o primeiro movimento é para realmente varrer essa lateral para que o pé ele vá cedendo, né? Vá trazendo essa qualidade para ele de entrega. Então a gente está deslizando. Deslizando do centro aqui, né, dessa região abaixo do tornozelo, próxima aí do calcanhar, indo até os dedos. E aí faz algumas vezes. Patinte. Isso.
E aí, depois que fez algumas vezes, a gente vai começar a deslizar por toda a superfície. Então, enquanto vocês deslizam aí por toda a superfície desse pé, vão observando o apoio da bacia no assento. Vão observando essa relação, né, essa interação entre as mãos que deslizam. Ah, eu acho que ainda tem algum microfone. Eu não sei se é a Marisa ou a Roseli. Se puderem desligar, por favor. Não sei, só porque tá dando uma interferência mesmo. Ó, então a gente vai deslizando agora. Diana, só uma Oi. coisa. Quem abriu a reunião pode desligar o microfone de todo mundo, tá? Eu não sei quem foi que abriu, mas se tiver alguém, é só pedir que a pessoa feche de todo mundo, tá? Ah, legal. Acho que foi a Vânia que abriu, né? Então acho que ela consegue ter esse controle dos mix. Porque às vezes, né, esquece aberto. Eu não tenho aqui. Eu tentei procurar. Bom, então a gente tá ali deslizando agora por toda a superfície, né? Toda essa região de dorso, laterais, sola, dedos. E nós vamos agora começar o amassar. Mas esse amassar, a gente já tem feito, né, algumas vezes, e algumas aulas anteriores eu comentei que ele seria mais investigativo das articulações. Para hoje, não. Para hoje ele é um pouco mais pontual, então são vários, como fossem abraços assim mesmo, da palma da mão inteira, né? As duas palmas das mãos, se for possível, elas vão apertando um pouquinho, então elas se aproximam da região dos dedos, apertam um pouquinho, depois do meio, né? A região do arco, aperta um pouquinho. Então vamos trabalhando essa outra qualidade agora, dessa chegada, né? Com essa relação das mãos massageando os pés. Isto. E aí a gente vai um pouquinho por cada dedo. Então, gente, é um movimento mesmo investigativo só dessas dobradiças aí dos dedos. Então, observa um pouquinho o primeiro dedo, flexiona ele, estica, né? Então, é um movimento bem de acordar mesmo. E sempre lembrem de convidar, né, os dedos para esse movimento, pegando aqui pelas bases, né? Então, sempre deixem as mãos tocarem essa região das bases. E aí, vamos para o segundo dedo também. Mesma coisa, mesma investigação. Terceiro. Quarto dedo. E aí, por último, o quinto dedo. E aí a gente só finaliza. É aquele mesmo momento, né, em que a gente, como fosse fazer uma concha aqui com as mãos, mas a gente só abraça, assim, ó, só envolve. Então, envolve uma das mãos sobre o dorso e a outra mão sobre a sola. Envolve um pouco o seu pé. E aí sim a gente varre 3 vezes dessa direção. Centro, extremidade dos dedos. Então, varre encompridando os dedos do seu pé 3 vezes. Isso.
E aí, assim que você terminar as 3 vezes, apoia esse pé também no chão. Cuida da distância entre os seus pés. Isso. A gente, né, sempre comenta essa relação de base, de apoio dos pés no chão, considerando aquela distribuição do triângulo, mas nesse sentido mesmo de que ele não esteja enfatizando ou priorizando nenhum dedo em específico, nenhuma lateral em específico, mas o pé realmente bem aderente. Então, observa aí um pouquinho nos seus 2 pés, se os 5 dedos estão em contato, né? Se eles estão presentes, pode ser que não estejam, então observa como está hoje. E também os pontos, mais ou menos aí do centro dos calcanhares. Então, vejam se com essa massagem, né, algo pode ter ficado diferente, né, ou não. E aí a gente vai cuidar para toda vez que precisar fazer algum rearranjo nessa posição, a gente fazer, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com esse apoio dos pés no chão e a bacia, a região da pelve, aí sobre o assento. Então, da mesma forma como na semana passada, eu trabalhei uma lição em específico, né, para acionar o que a gente trabalharia depois. Então, semana passada eu trouxe uma questão muito presente para que a gente fosse buscando, né, acionar a região central por meio daqueles movimentos com a bacia feitos com o relógio, né? Então, carimbando no relógio. Então, a gente chegou a partir desse início, né, de uma movimentação mais central, que depois foi irradiando ao longo da aula. Hoje, a gente vai para o último tópico da técnica, né, para encerrar esse ciclo de 2 meses, que a gente ia fazer esse resgate. Então, hoje é o último, nesse sentido, que é o eixo global. Então, eu trouxe um exercício do método Feldenkrais, que vai trabalhar com as extremidades. Então, vai trabalhar com a cabeça e depois com a bacia, para a gente ir chegando um pouco nesse alinhamento, e aí depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto esse alinhamento precisa ser nada estático, né? Pelo contrário, muito dinâmico, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, ó, eu não tô conseguindo ver vocês, acho que só a Viviane que eu tô conseguindo ver bem, que não está travada. As demais estão assim, ó, todas travadas. Então, qualquer dúvida, me escrevam no chat, tá? Ó, não entendi, repete, porque eu costumo ir direcionando conforme eu vou vendo, né? E agora, no caso, eu não tô vendo, então eu vou seguindo um feeling aqui. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento de inclinação da cabeça para o lado direito. Então, a gente só vai cuidar um pouquinho. Bom, primeira coisa, né? Os pés estão aí apoiados. Veja como você quer deixar os seus braços. Se você quer pousá-los sobre as coxas ou deixá-los descansando aí nas laterais. É o que for mais confortável aí para os seus ombros. E aí agora, se vocês puderem, fiquem numa relação daquele olhar que vai além da tela. Tá? Então, não precisa me olhar, basta que vocês me ouçam bem para a instrução ela fluir legal. Então, a gente vai, aos poucos, no movimento pequeno, buscando inclinar a nossa cabeça lateralmente. Eu vou repetir, tá, Mari? Acho que hoje tá diferente, né, a conexão. Mas, ó, então eu vou repetir de novo. A gente vai inclinar a cabeça na direção do ombro direito. Então, a gente inclina e volta. E é um movimento muito sutil, muito pequeno. Veja o quanto ele vai sendo confortável para você. Esse é o nosso primeiro movimento, tá? Essa é a nossa primeira instrução.
levar a cabeça, inclinar a cabeça para a direita. E toda vez que a gente trabalha repetições nesses movimentos, elas são também nessa qualidade de ir melhorando a fluidez do movimento. Então, a gente está repetindo só para tentar deixar o movimento mais fluido e mais gostoso. Então, vê se ele está gostoso para você. E a única instrução mais direta é para que você preste atenção se a ponta do seu nariz continua apontada para frente, para que você não incline ele, né, olhando para o chão. Então, tentar deixar realmente a face voltada para frente e só inclina e volta. Isso. Então, nós estamos buscando aí um movimento pequeno e muito confortável. E aí faz só mais uma vez e daí para lá no centro, com o pescoço e cabeça alinhados. Se possível, olhando, né, além da tela. Então, toda vez o além tela é para esse horizonte. E aí a gente vai só dar um tempinho, perceber como estamos. E agora a gente vai para a segunda instrução. A segunda instrução, ela é uma inclinação, mas agora da região da pelve, da região da bacia. Então, a bacia, ela está apoiada sobre o assento. A gente vai inclinar, vai levantar do assento o lado direito da bacia. Então, é isso mesmo, Viviane. Então, gente, eu tô falando com a Viviane porque é a única que eu tô vendo, tá? Mas é exatamente isso. Então, vocês levantam sutilmente mesmo o lado direito e voltam. Então, a mesma fluidez que a gente foi buscando lá com a cabeça, a gente vai buscando aqui com a bacia. Então, um movimento que não importa a amplitude, basta que ele seja confortável. E aí faz uma pausa novamente, esparrama de novo a bacia como um todo sobre a cadeira. E agora a gente vai unir os dois movimentos. Então, vamos tentando, numa simultaneidade aí, né, inclinar a cabeça e levantar o lado direito da bacia. Então, a cabeça vai para o lado direito e a bacia do lado direito levanta um pouquinho. E aí pode continuar mais algumas vezes. De novo, né, a gente vai percebendo nesse movimento se ele pode ser suave, se ele pode ser macio. E veja se a sua coluna, com essa aproximação, né, bacia, cabeça, acaba formando um C lateral. Então, observa um pouquinho enquanto faz. E aí você pode, de novo, fazer uma pausa e descansar. Isso. E aí aqui ele pede, só para a gente fazer uma última verificação, deixando só a cabeça inclinar, só para perceber se ficou mais fácil. Então faz só uma vez ou duas, só para você notar se ela ficou mais fácil. Se pode ter alterado nesse sentido. E aí sim, centraliza e só observa. Bom, essa observação, ela vai ser feita, de novo, né, se possível, de olhos fechados, só para a gente comparar. Então, a gente trabalhou uma lateral,
que foi a lateral direita. Então, de olhos fechados, compara um pouquinho. Se você consegue perceber alguma mudança na qualidade do seu alinhamento, comparado à primeira vez que você sentou, né? Como você está se sentindo agora? E aí você pode, aos poucos, ir abrindo os olhos novamente. E nós vamos agora fazer para o outro lado. Então, o outro lado vai começando pelo movimento de inclinação da cabeça em direção ao ombro esquerdo. Então, tentem mesmo decupar esse movimento, né? Cuidem para que os ombros tentem não entrar, né? Não se mexer junto. A ideia é que o pescoço simplesmente incline e volte. E aqui, já que esse é o segundo lado que a gente está fazendo, ele também vai pedindo para a gente observar se enquanto a gente inclina a cabeça lateralmente, se vocês conseguem observar alguma mudança nas costelas desse lado comparado ao outro. E ele fala que é possível que ao inclinar o pescoço e a cabeça para a esquerda, as costelas do lado direito fiquem mais separadas, fiquem mais afastadas. Então, vejam se isso acontece. Aí. E aí, agora vocês vão fazer uma pausa de novo. É bem assim, né? Como se a gente desse pontos finais entre cada instrução. Então, as pausas são esse ponto final, e aí a gente vai pegar, depois dessa breve pausa, a continuidade, e na continuidade a gente levanta, então, o quadril do lado esquerdo, se apoiando apenas sobre o quadril direito. Então, para esse lado também, como já é a segunda vez, como já é a segunda repetição, vejam se é possível levantar o quadril quando você solta o ar. Então, você solta o ar e levanta o quadril. E aí você puxa o ar, trazendo o quadril de volta para o assento. Então, a gente vai deixar um pouquinho mais complexo, só tentando conciliar o momento da expiração com o momento em que vocês levantam o quadril. Isso. E aos poucos podem ir finalizando essa etapa, rumando para aquele ponto final de neutralidade, né? Só para um breve descanso, uma breve acomodação. E aí a gente busca agora unir os dois movimentos. Então, unir os dois movimentos significa que a gente vai ao mesmo tempo inclinar a cabeça para a esquerda e levantar o quadril do lado esquerdo. E vejam se esse movimento simultâneo pode acompanhar de novo a sua respiração. Então, você solta o ar enquanto inclina, puxa o ar enquanto volta. Vejam se é possível trabalhar essa qualidade de movimento associada ao momento em que você solta o ar. E agora descansa. Pode descansar um pouquinho, faz uma breve pausa, reacomoda. E como nós fizemos aí as duas laterais, observa se existe uma qualidade de presença sobre a cadeira, tanto da sua bacia
direcionada para o assento, como a partir dela, de toda a construção das costas. Então, bacia, lombar, meio das costas, cervical e cabeça. Respira uma vez um pouco mais profundamente nessa pausa. Então, só traz uma inspiração e uma expiração um pouco mais profundas. Aí. E na continuidade, agora a gente vai trabalhar um pouquinho uma construção diferente. Então, nós havíamos inclinado a cabeça para o mesmo lado que a bacia subiu. Agora a gente vai tentando conectar um movimento que ele vai ser simultâneo, sim, mas agora, enquanto a cabeça inclina para a direita, é a bacia esquerda que sobe. Então, vamos buscando isso. Cabeça inclinando para a direita e bacia do lado esquerdo subindo. Então, conversa um pouquinho com esse movimento, vai trazendo, né, uma familiaridade dele aí para você. Vai deixando ele mais familiar. Isso. Inclinando, então, a cabeça para a direita e subindo o lado esquerdo da bacia. E aí podem fazer uma pausa. Isso. Faz uma pausa. Aí. Então, agora, né, a gente acabou de trabalhar um pouquinho o movimento da cabeça indo para uma direção e da bacia elevando a direção contrária. Então, nós começamos inclinando a cabeça para a direita, enquanto a bacia do lado esquerdo foi elevada. Vamos tentar agora, então, o lado contrário. Então, a gente vai buscando simultaneamente o pescoço, a cabeça inclinar para a esquerda, enquanto a bacia direita sai do assento. E aí ele convida aqui, né, para que você vá conciliando o movimento, a sua respiração. Então, de forma que você puxe o ar na volta, solte o ar nos movimentos de inclinação. Vejam se isso é confortável, se isso ajuda, né, favorece esse movimento. Isso. E quando você sentir que o movimento de inclinar o pescoço para a esquerda, elevando o lado direito da bacia, ficou confortável, tenta alternar agora, conectar as duas laterais. Então, enquanto a cabeça inclina para a direita, a bacia esquerda sobe, enquanto a cabeça inclina para a esquerda, a bacia direita sobe. Num fluxo mesmo, né, de balanço. Então, e agora, de novo, né, como eu não tô vendo vocês podem fazer aí a quantidade que vocês acharem que é confortável e que é suficiente, tá? Vocês podem repetir 4, 3, enfim, quantos balanços forem vocês acharem que são necessários para encontrar essa dinâmica de fluxo mesmo, né? De conforto nesse balanço. E então vocês podem agora, conforme forem, né, desenvolvendo esse balanço, as que quiserem fazer uma pausa, né, só para sentir como é que o movimento
reconstrói ou traz um frescor para o alinhamento, né, para essa construção vertical. Então, o convite é para que você vá se direcionando para essa pausa, mas trazendo esse frescor, observando se as costas elas estão rearranjadas aí de maneiras diferentes, né, de um jeito diferente, desde que você chegou. E o nosso espreguiçar, ele vai ser muito nesse lugar, tá? Então a gente se conectou com esses balanços, né, trabalhando mais esse eixo cabeça-bacia, né? A bacia sendo uma das bases, uma das extremidades e a cabeça outra. Então a gente vai começando o nosso espreguiçar por meio desse acionamento que já foi feito, mas agora vocês vão trazendo aquilo mais que vocês quiserem compor com isso. Então, eu sempre vejo, né, que os braços, por estarem aí mais livres do que as pernas, eles chegam. Então, você vai convidando para que esse espreguiçar vá fluindo, junto com os seus balanços. E a construção do espreguiçar, gente, ela tá bem nesse lugar genuíno. Eu sugiro o balanço, mas você pode também deixar de lado e fazer como você quiser. Eu vou deixar a música inteira para a gente espreguiçar. Conforme vocês forem se movendo, vão buscando mesmo nutrir esse movimento enquanto ele é feito. Então, acordando todas as articulações. E aí, bem aos poucos, bem na sua necessidade, né, de ir finalizando, você vai aos poucos trazendo uma conclusão para o seu movimento, mas ela ainda pode ir gradual, né? Então, vai bem na sua necessidade. Se ainda der vontade de fazer algum movimento específico, faz. Vai trazendo esse desfecho aos poucos. E aí, aquece aqui um pouquinho as suas mãos, principalmente a região aqui da palma. E a gente vai fazer 2 vezes juntas
Então, feche os olhos, cobre os olhos com as palmas das mãos, solta os ombros. E aí a gente vai receber esse contato das palmas das mãos sobre os olhos. Vai se conectando com a sua respiração o mais confortável que ela possa ser. E aí a gente vai puxar o ar, inspirar. E conforme a gente vai soltando o ar, a gente vai escorregando as mãos, deslizando as mãos pela face, até que elas cheguem nessa região sobre o nosso peito, essa região do tórax. Então, abaixo do pescoço, as palmas bem apoiadas, bem firmes, né, mesmo, bem com esse direcionamento de peso das mãos. Então, não deixa um contato superficial, deixa um contato bem presente. Puxa o ar mais uma vez. E aí, solta o ar, deixa as mãos escorrerem até o abdômen. Dessa vez, a gente vai olhar para baixo. Então, mesmo quem está de olhos fechados, pode manter. Mas inclina o pescoço e a cabeça lá para baixo. E aí deixa a cabeça ir pesando. Então, vai entregando o peso da cabeça e do pescoço. E aí, puxa o ar mais uma vez. Solta os braços. E aos poucos constrói o alinhamento vertical. Então, a bacia tem o apoio lá no assento e você constrói trazendo de baixo para cima, né? Então, começa os ombros, depois o pescoço, por último a cabeça. Isso. E aí, só mais uma vez. Então, a última, aquece as mãos novamente, até mudar a temperatura, se possível. Envolve o globo ocular, né, essa região ao redor dos olhos com as mãos. Vejam se essa temperatura mais aquecida convida os olhos a realmente irem suavizando essas musculaturas aí ao redor do globo ocular. Então, os olhos, eles ainda estão fechados e a mão convida para essa suavidade. Veja se isso vai acontecendo aí. E aí a gente puxa o ar e solta o ar deslizando sobre o rosto. Até chegar na região do tórax. Deixa as mãos presentes. E puxa o ar uma outra vez. Solta o ar, deixa escorrer até o abdômen. Vai olhando lá para baixo enquanto a sua mão vai chegando. Deixa o pescoço bem solto, a cabeça bem direcionada para baixo. E respira uma última vez e quando solta o ar, entrega os braços. Fica olhando para baixo um pouquinho. Faz aí essa varredura da cabeça aí para baixo. Então, varre aqui o pescoço, varre a cabeça. Solta os seus braços. Mantém esse arco das costas ainda.
E aí, quando vocês soltarem o ar, vocês vão direcionar ainda mais o peso da cabeça para o chão. E aí, agora sim, vocês vão aos poucos se conectando com as bases dos pés lá no chão, a base do quadril, da bacia apoiada no assento. E aí nós vamos retomando o alinhamento vertical, começando então com essa presença da bacia e coluna lombar, meio das costas, ombros, pescoço e por fim, por último, a cabeça. E aí a gente finaliza abrindo os olhos e direcionando o nosso olhar para a linha do horizonte. Né? Então, o olhar além tela. O olhar que ele vai um pouco além. Ele tem essa direção, né, mais apontada para frente, mas ele também tem essa escuta aqui dessa amplitude lateral. Então, a construção da sua postura, né, da sua coluna, do seu eixo, ela se dá a partir dessa percepção do que tem à sua frente, do que está à sua frente, mas as suas costas também estão bem acordadas. Então, vão trazendo essa qualidade de presença para o seu tronco, né, para essa conexão bacia, costelas, cabeça, pensando mesmo nessa tridimensionalidade. Frente, trás, laterais. E aí, aos poucos, a gente vai ficando em pé, deixando a cadeira de lado. Então, vão aos poucos, construindo aí essa agora vertical só no apoio dos pés. Caminha um pouquinho, gente, só para mover, né? A articulação dos pés ainda não tinha sido tão requisitada, só lá no comecinho da massagem. Então, caminha um pouquinho. Se desloca aí um pouquinho pelo espaço. Faz só esse arejo mesmo, sabe? Convocando todas as articulações nesse caminhar, mas também, né, como esse caminhar, fazendo essa transição do sentado para o em pé. E aí, aos poucos, você vai tentando escolher um lugar para que você vá se colocando. Oi, Sandra. Para que você vá se colocando. E aí, de preferência, tá? Dessa vez, não precisa ser um lugar com essa região aqui da tela, da frente da tela. Você pode escolher inclinar meio diagonal, virar de lado, tá? Uma direção boa aí para você. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar, pode ser de olhos abertos mesmo, né? Então, observa agora a sua altura, né? Essa qualidade de eixo vertical agora em pé. Então, você tem os pés aí bem apoiados, embasados no chão. E veja essa construção do seu eixo. Então, pés, apoios aí das pernas, nessas distribuições de cada uma das pernas. Se os seus joelhos estão arejados, então o joelho nunca hiperesticado, mas um pouquinho flexionado, se possível. E aí a bacia, toda essa construção da coluna vertebral até o topo da cabeça e os braços aí lateralmente descansando, né? Então, os braços nesse momento não estão tendo nenhum tipo de
necessidade que não seja essa da entrega. E aí a gente vai dividir em duas metades o nosso corpo. Então, imagina uma linha, né? Vai ser uma linha imaginária que vai dividir o nosso corpo em duas metades. Então, nós temos essa linha passando pelo centro do corpo, tanto aqui pela região da frente, como também pela região lá das costas. E aí você tem essas duas laterais, a lateral inteira direita e a lateral inteira esquerda. E neste momento, vocês vão começar movendo para todas as direções que forem possíveis e confortáveis, só a sua lateral esquerda. Então, braço esquerdo e perna esquerda vão buscando movimento. Pode ser, exatamente, convocando aí as articulações. Só essa lateral. Vai explorando as direções, frente, lado, trás. Eu tô vendo alguns equilíbrios aparecendo, então é isso mesmo. Só lado esquerdo, braço e perna. Muito bem, vai deixando o movimento menor, 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 até ir apoiando o pé esquerdo no chão e soltando o braço esquerdo para sua lateral. Caminha um pouquinho, vê se tem diferença de um lado para o outro. Foi feito bem pouquinho, mas veja se esse bem pouquinho já ressoa de alguma forma. Ai, vocês estão destravando. E agora, destravando a imagem, gente. Agora eu consigo ver mais de uma pessoa se mexendo. Agora escolhe uma outra direção para você apontar. Uma outra lateral. Isso. E agora você vai convidando aos poucos o seu lado direito. Então, braço e perna direita vão sendo convidados para esse movimento. Braço e perna direita. Explorando várias direções, frente, trás, um lado, o outro, cima e baixo. Ai, até aos poucos o movimento ir reduzindo, né? Reduzindo, ficando pequeno, vai voltando o pé direito para se apoiar no chão. Ai, muito bem, os dois pés apoiados no chão, os dois braços soltos. E agora a gente vai aos poucos convocando todas as articulações e todo o corpo. Então, vamos começando. Braços e pernas
Agora, sem aquela necessidade de divisão, agora um corpo inteiro. Escolhe as direções dos seus braços e das suas pernas. E vejam de que forma a música ela pode favorecer, ela pode dialogar com o seu movimento. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling. When all Isso. start to fall, yes, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Então, aos poucos, vai vendo como é possível ir concluindo, mas não deixe o movimento parar de uma vez. Vai concluindo ele muito gradual, assim. Vai concluindo ele muito numa decrescente mesmo, né? Não vai do movimento já para pausa. Vai chegando nessa construção. Até que ele fique muito próximo de você, né? Então só fica um ressoo, só fica algo muito, muito interno, muito, muito seu, de movimento, de ressoo. E vai se percebendo de novo uma última vez. Então, você, nesse posicionamento em que você finalizou, ou está finalizando ainda o seu movimento, a sua dança. E aí, quando eu trago essas questões, né? E aí, hoje, com esse último tópico do eixo global, então, observa um pouquinho para essa sua construção vertical, para esse seu eixo. Né, muito além do que a gente vem trazendo de linhas de movimento ou linhas de oposição lá nas costas, ou mesmo essa qualidade, né, do apoio dos pés. Então, eu acho que não para a gente cair, né, nessa postura ideal, estática, ideal das costas retas, né, que às vezes acaba sendo bem um lugar, né, que privilegia a forma e nem tanto o movimento. Então, vá vendo como é que nesse fim de aula você se percebe nesse eixo que você construiu no dia de hoje, na manhã de hoje, de acordo com as suas possibilidades de hoje. E esse eixo respira, esse eixo, ele expande para todas as direções, e esse eixo, ele movimenta, ele baila no espaço. Então, é uma postura, né, é uma qualidade de eixo que é móvel, que flui, e que a cada dia é percebida, sentida, vivida de jeitos diferentes, conforme as coisas que vão atravessando a gente. Então, veja para você como é estar, né, em contato com esse eixo, com esse alinhamento, e o quanto ele é confortável, tanto para você parar, quando você precisa parar,
mas para mover, principalmente quando você precisa mover. E aqui a gente moveu, né, com o Eric Clapton, nesse finalzinho, mas existem N outros movimentos aí que a gente faz ao longo do dia, então é perceber esse eixo em movimento sempre. E aquela mesma premissa, né, que a gente vem falando a cada aula, quanto mais a gente movimenta, mais a gente vai ganhando qualidades para movimentar. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Hoje vocês ficaram mais pausadas. Eu acompanhei a dança da Viviane inteira, mas as demais eu não consegui, infelizmente. Mas eu acho que o tecnológico tem disso também, né? Depois só me contem se vocês conseguiram acompanhar bem, tá? Se rolou alguma dificuldade, e aí a gente sempre vai mudando, né? Conforme que ainda temos 2 meses pela frente. Gente, muito obrigada, tá bom? Boa sexta para vocês, bom fim de semana. Tchauzinho. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Diana. Fica Tchau, com Deus, todo mundo. Bom fim de Tchau semana. para vocês. Bom fim de Beijo. semana. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Oi, Hilda. Diana, Oi. Deu uma travadinha, acho. Ah, o seu áudio fechou de novo.